Você tá aí. E... né? Só se pode servir a dois a um. Desculpa. Os criam, falou, criou, pá, tom, ele quis essa palavra, não pode, faz. isso aí. Vamos lá. Você já viu lá o que você vai falar? Não, verdade. E Deus em sua... Onde? Já? Então me assaltando. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Me chamo Guilherme Eu me Teles. chamo Gabriel Lopes. Somos a comunidade Madeiro da Cruz e estamos em mais um Escola da Cruz. A princípio nós queremos pedir desculpa pela inconstância, né? Podemos falar assim. Ficamos um bom tempo aí sem gravar, mas era tempo de aniversário da comunidade, a vida missionária também foi bem corrida, nós somos desorganizados também, mas nós estamos de volta. Espero que você goste. Nessa segunda etapa, né, de vídeos que nós faremos, nós falaremos sobre a profissão de fé. Nós pegaremos ali o credo niceno-constantinopolitano como aquela primeira parte do catecismo da igreja. Então nós falaremos hoje sobre Deus Pai. No próprio credo está assim, né? Creio em um só Deus, que é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. O primeiro capítulo do Gênesis tem o intuito de estabelecer um monoteísmo. É o credo em um só Deus. Porque onde você tem Israel, ao seu redor você tem um constante paganismo. Você tem diversos deuses gregos, você tem os deuses babilônicos, você tem os deuses egípcios. São vários povos, né, que circundam ali o povo de Deus e todos eles são politeístas, né? Sim. E Israel está ali estabelecendo este novo Deus em meio a tantos deuses, mas o Deus verdadeiro, o único Deus. O monoteísmo ali estabelecido, então. E a doutrina da igreja, além dessa questão, né, também das escrituras, o quarto concílio de Latrão, ele diz assim: há um só e verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável. São João, no capítulo 4, ele apresenta o diálogo de Jesus com a samaritana, lá no poço, né, onde ele utiliza da água para poder dialogar ali com a samaritana, que ele sabia que vinha de um politeísmo, né, que está ali descrito pela seguinte palavra, que são os maridos, que do hebraico você tem o Baal. O Baal pode ser traduzido como Senhor, como maridos, divindades, nós podemos colocar dessa forma, né? Você tem até um deus pagão chamado Baal, mas ali ele é expresso como os maridos da mulher, ou seja, os senhores da mulher, os deuses que ela cultuava, os diversos deuses que ela cultuava. A mulher tendo seus 5 maridos, ele diz: todos os que tiveram não foram teus e o que tens agora também não te pertence. Que venha a ser os 6 maridos da mulher, os 6 senhores que ela possuiu. E Jesus apresenta esse novo Deus, o Deus verdadeiro, e é apresentado a esta samaritana por Jesus como o 7º para ela, né? Como a perfeição manifestada também no número 7, que tem uma simbologia tremenda na Bíblia. O próprio Jesus, lá em Mateus 6, lá no Sermão da Montanha, ele vai falar que não se pode servir a 2 senhores, ou seja, somente é necessário um, esse único Deus. Jesus coloca definitivamente um ponto: não se pode servir a 2 senhores, somente a um Senhor. Por isso se creio em um só Deus. E esse Deus que é único, ele se manifesta em 3 pessoas, porém com uma só essência. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que não são 3 deuses. É um só Deus, um único Senhor, em 3 pessoas. E nós falaremos aqui agora de Deus como Pai. No Pai Nosso, lá em Mateus 6, Jesus ele nos ensina, melhor dizendo, a chamar Deus de Pai. É assim que começa a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu. Então Jesus ele já começa a chamar a Deus de Pai. Inclusive, constantemente nas orações de Jesus ele faz questão de chamar a Deus de Pai. O evangelista São Lucas coloca, né, nessa realidade de Jesus, nessa tratativa de Jesus com o Pai, né, de fato, mas chamando a Deus de Pai, com essa intimidade. E nós podemos lembrar também
O próprio São Paulo, depois de Jesus, não muito tempo depois, mas depois de Jesus, São Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 4, ele dizendo que nós que somos filhos de Deus, pela ação do Espírito Santo que foi derramado sobre nós, a partir disso nós podemos chamar a Deus de Pai. E ele usa inclusive esse termo, né? Abá, ó Pai. Ou seja, essa intimidade com Deus. Como o Gabriel falou no início do vídeo, esse Deus que era conhecido de tantas outras formas, mas nessa questão filial, que é tão importante também, né, no projeto de salvação, essa adesão filial que nós temos que ter ali com o Pai, que inclusive o batismo, o sacramento do batismo nos leva também, nos possibilita a chamar a Deus de Pai. É a partir do sacramento do batismo formar uma família em Deus, no qual Deus é Pai. No livro do Levítico, lá no Antigo Testamento, ele nos atesta em todo o seu inteirinho que o povo de Deus são os filhos de Israel, mas não os filhos de alguém chamado Israel, que você tem também a pessoa de Israel, mas os filhos pertencentes à comunidade de Israel, ou seja, a comunidade de Israel são filhos. Quando nós falamos de filhos, nós podemos entender que pertence ali a uma família, e Deus nos chama a ser essa família, inclusive a igreja é a família de Deus. Toda família precisa de um pai, uma figura paterna. E nesta família de Deus, quem é a pessoa, essa figura paterna, é o próprio Deus. É Ele quem cria, é Ele quem administra tudo isso, é Ele quem conduz, é Ele quem governa. Então nessa família, Deus é o Pai. E o profeta Jeremias também nos indica isso no capítulo 31, no versículo 9, dizendo que Ele é um Pai para o povo de Israel. Olha só que bonito, lá desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, não necessariamente nessa ordem, porque nós somos meio bagunçados, mas nós estamos falando da figura de Deus que se revela como Pai. Isso é um próprio oráculo do Senhor, isso quem diz é o próprio Deus. Exato. Para Jeremias, porque sou pai para Israel, que é o seu povo. E aquele que é pai tem poder sobre o seu filho. E esse poder de Deus é manifestado de uma forma diferente, porque ele é Deus, portanto, todo-poderoso. A divindade presume esse poder, essa onipotência. E Deus ele se manifesta todo-poderoso, principalmente na criação, onde somente a palavra de Deus faz com que aquilo se faça. Deus diz, faça-se, aquilo se faça. No Salmo 115, lá no versículo 3, está escrito o seguinte: Ele faz tudo o que Ele quer. No livro da sabedoria, no capítulo 11, no versículo 23, está escrito, porque tudo podes. E também lá em Lucas, no diálogo do arcanjo Gabriel com Nossa Senhora, no capítulo 1, no versículo 37, está lá escrito que para Deus nada é impossível. Então tudo isso nós podemos presumir simplesmente que Deus ele faz aquilo que Ele pensa e aquilo que Ele quer. E isso indica que é todo poderoso. Ele não precisa pedir autorização para ninguém. Sim. Ele faz, porque Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Não somente onipotente, mas onisciente, né? Ele sabe de tudo, ele sabe o que é melhor. Por isso que quando a igreja fala da providência de Deus, ela exalta a providência de Deus. Esse Deus que sabe o que é melhor para os seus filhos. Em toda a sua onipotência, Deus cria. Portanto, como já foi dito lá no Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Bonito, né? Começa assim a Bíblia. Deus criou, já mostra, as escrituras já começam com o poder de Deus sendo manifestado. E para alguns isso é uma loucura, porque até os dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, eu acho que quanto mais a humanidade vai evoluindo, mais difícil seja compreender que Deus cria. Porque isso vai contra até mesmo de certa forma a razão, né? A forma que nós somos ensinados. Hoje não se cria, poucas famílias nós podemos dizer que criam aquela tradição cristã, como lar, um berço católico de fato. Então falar que Deus cria é algo que vai contra a razão de muita gente. E no passar dos séculos, isso gerou certa confusão. Deus não só cria, mas Ele governa. Então não é um Deus que cria e que deixa largado. Isso é uma certa heresia, não é pensar dessa forma.
se eu não me engano, chamado deísta, se eu não me engano, que não, Deus criou, beleza, mas ele abandonou o mel. Criou, deu as costas, cruzou os braços e deixa que o homem se vire a partir daí. Não é bem assim, Deus cria e ele continua acompanhando toda essa criação, né? Nós podemos dizer dessa forma. Em sua intelectualidade, em sua sabedoria, portanto, Deus pensa, e em seu amor por aquilo que seria a sua criação, por aquilo que ele já pensou, porque ele tudo pode, ele cria. E nessa criação, ele vê que aquilo que ele criou é bom, portanto, a maculação daquilo que é bom só vem depois de criado. Ele não pensa o mal, Deus cria tudo que é bom. Tudo que é perfeito, tudo que é puro vem de Deus. Ele vai citando isso, né? Exato. Ele vai criando e no final de cada dia da criação, você pode ver lá no Gênesis 1, ele vai dizendo que aquilo ele é bom. Deus viu que aquilo era bom, não é verdade? Exatamente. E não só as coisas visíveis, mas também as coisas invisíveis. Isso. Deus cria por amor e na sua sabedoria o que é visível e também o que é invisível, ou seja, o que nós não vemos. Outra coisa que vai contra a razão, né, se nós formos nos basear somente no nosso intelecto, mas para aqueles que têm fé, que acreditam naquilo que não se vê, né, então é necessário falar dessa questão invisível. São Paulo ele fala em Efésios 5 que a nossa luta, por exemplo, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas são contra os poderes que sobrevoam os ares, e em certa tradução está escrito isso, ou seja, aquilo que nós não podemos ver. Então Deus, ele cria, por exemplo, o céu é a criação de Deus, é mais do que o céu, aquele que nós vemos quando olhamos para o alto, as nuvens. Hoje está um calor danado, então não tem nuvem, o sol está brilhando, tem um sol para cada pessoa. Não só esse céu, mas o céu, aquela morada dos anjos, a morada dos santos. Além do céu, ele cria também o purgatório, que tem toda uma questão de misericórdia para com o nosso pecado. É a segunda chance de Deus para aqueles que partem desta vida para a eternidade. E Deus então cria o purgatório para agir missão do Filho. Então, Deus te ama demais. Deus te ama muito. A gente tem um vídeo sobre o amor de Deus, é o primeiro vídeo, assiste lá. E nesse amor por você, por mim, pelo Guilherme, ele cria o purgatório. E também os anjos, que tem toda uma classificação hierárquica dos anjos, como os querubins, que são a milícia que batalham. Por exemplo, os arcanjos, Gabriel, Miguel, Rafael, que são os arcanjos de Deus. Também os serafins. Isso. Portanto, acredite, católico. Não só naquilo que você vê, mas também naquilo que você não vê. Deus cria. O que você vê, o que você não vê. O céu, nós podemos pensar dessa forma, como invisível, e a terra como aquilo que é visível. Este foi mais um Escola da Cruz, espero que você goste. Se você gostou, dê um like aqui embaixo. Comente também, né? Nós tivemos alguns comentários, nós queremos agradecer, muito obrigado. É um incentivo muito legal pra gente. Na descrição do vídeo nós deixaremos também o link para o nosso canal, a comunidade no próprio YouTube, porque você pode estar vendo esse vídeo, mas não conhece o canal. Nós vamos deixar lá para que você se inscreva. Se você gostou, se inscreva lá, assista nossos vídeos. E também na descrição do vídeo você pode ir lá acessar a nossa página no Facebook, que ainda não é uma fanpage, mas nós estamos trabalhando para isso. Logo mais. Danilo, Rimalão, ative as notificações e você receberá a notificação de quando sair vídeo novo, assim você não precisa ficar preocupado toda hora. Divulga, Exato. Se inscreva, faça com que as pessoas se inscrevam. E é isso aí. Muito obrigado, desculpa pela demora. Você pode contribuir também com a comunidade Madeira da Cruz. Nesse mesmo contato do e-mail, você pode nos enviar um e-mail para contribuir. A Madeira da Cruz é mais do que um canal, né, no YouTube ou uma página ali no Facebook, mas a Madeira da Cruz é uma comunidade, é uma obra de evangelização. Então nos ajude com as suas orações e também financeiramente falando, nós precisamos muito da sua colaboração. É isso aí, gente. Eu sou do meu amado crucificado. E o meu amado crucificado é meu. Salve Maria!